Olha, vamos falar agora. Vou chamar o Pedro Venceslau para falar de uma. Sabe o que eu sinto, Pedro? Que parece o dia da marmota. Porque, assim, toda semana a gente fala para onde o senador Rodrigo Pacheco vai. Bom, você traz que o senador Rodrigo Pacheco mantém as conversas com o PT sobre uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais. Pedro Venceslau, enquanto também ele é cotado para assumir o Tribunal de Contas. Mais um capítulo dessa história sem fim. É uma história onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Ultimamente não tem acontecido nada. Mas eu conversei com uma fonte muito próxima ao Rodrigo Pacheco, que é lá de Minas Gerais, inclusive, e essa fonte me disse que está com um certo desconforto sobre esses movimentos do Davi Alcolumbre. A fonte está com desconforto, não significa que o próprio Rodrigo esteja, deixando aqui bem claro, mas pode ser que ele esteja também. Mas por quê? Essa pessoa disse o seguinte: olha, toda semana a gente abre o jornal e tem alguma notícia do Davi Alcolumbre falando sobre alguma coisa que tem a ver com a vida do Rodrigo Pacheco. Primeiro que ele pode voltar a ser ministro do STF. Agora, essa história de que ele pode ir para o TCU. Depois que ele teria desistido de ser candidato a governador de Minas. Ele chegou a dizer isso para o presidente do PT, Edinho Silva, que comentou numa reunião diante de vários interlocutores. E aí foi parar nos jornais. E aí chegou no ouvido do Rodrigo Pacheco. E disseram, mas quem disse que ele desistiu de ser candidato? Quem disse que ele quer essa vaga no TCU? Essa fonte me disse que se ele quisesse ser juiz, não sei se é juiz ou ministro do TCU, né, no caso. Se ele quisesse ser ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, ele já teria sido quando era presidente do Senado e depois disso quando ele indicou Antônio Anastasia. Ele poderia ter feito 1000 movimentos políticos para ocupar esse cargo de ministro do TCU, mas essa não é a área de atuação dele. Ele é do direito, né? Ele não é alguém dessa área de Tribunal de Contas e etc. Então, voltando para Minas Gerais, ele nunca desistiu de ser candidato a governador, ao contrário do que o Alcolumbre teria dito para interlocutores do PT. Essa informação começou a circular como se fosse um dado de realidade, não é. Tanto é que ele estava esperando o presidente Lula voltar da viagem para os Estados Unidos para os dois terem uma conversa olho no olho. No meio do caminho, ele conversou com o presidente do PT, Edinho Silva, conversou também com a presidente do PT de Minas Gerais e sentiu firmeza na movimentação que está acontecendo no Estado. Até porque o Edinho Silva disse depois que há movimentos importantes da cúpula de Minas Gerais para que ele seja o candidato. E o vice-presidente do PT, Gilmar Tato, me disse, abre aspas, não desistimos da candidatura do Rodrigo Pacheco, fecha aspas. Portanto, segue tudo na mesma.